Graças a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo 8. Louvado seja Deus. Semana passada estivemos aqui e foi uma meditação maravilhosa, não foi? Essa preparação, a liberação para Esdras viajar, o rei querendo fazer uma oferta, né? Querendo que eles vão lá fazer o sacrifício do rei e Deus dando a vitória. E hoje nós vamos ver essa ida. Eles vão fazer a viagem, capítulo 8. Quem é que vai? Como que vai? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esdras, depois do capítulo, Aleluia. depois de Crônicas, tem Esdras. Poderoso. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou esperar todos acharem para nós Glória a Deus. lermos juntos. Hoje a leitura é bastante extensa. Vou conversar bastante, mas nós vamos terminar no horário, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esdras capítulo 8, a lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Diz assim: estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atuz. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Pat-Moabe, Elioenai, filho de Cesarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Racatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utaí e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Avá, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios, e dei-lhes mandado para Ido.
chefe no lugar do Casífia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e os netineus no lugar de Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus, que Davi e os seus príncipes deram para ministro dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahavá, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais, dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou, e pesei as suas mãos 650 talentos de prata, e em objeto de prata com 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 vasos de metal lustrosos e desejável como ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são este vaso, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiais, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos, para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos do rio Avá no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do Senhor nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei, os sátrapas do rei e os governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Amém?
Senhor Deus e Pai, dá-nos graça, meu Deus, essa noite, para meditarmos juntos aqui, meu Deus, e entendermos da Tua Palavra, trazer para a nossa vida, que hoje, meu Deus, tem muito ensinamento para nós aqui, meu Deus. Grandes são as riquezas, meu Deus, nessa palavra, nesse capítulo, e nós queremos, meu Deus, examinar, guardar e praticar, meu Deus, as Suas Escrituras. Derrama essa graça sobre nós, mais uma vez, usa o Teu servo, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar e adorar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O livro de Esdras, no capítulo 8, né, chega a ser complicada a leitura devido aos nomes, né, que são nomes difíceis, nomes que não estão na nossa cultura, né, nomes que muitas vezes a gente não vai indicar para colocar nos filhos, nos netos, porque é uns nomes difíceis de falar. Os nomes nossos, quando a gente fica idoso, né, eu falo por mim, tem uns nomes que é difícil da gente pronunciar, ainda mais esses, né, que são nomes hebraicos traduzidos, que fica desse jeito. Imagina se não tivesse traduzido. Isso aqui são os nomes traduzidos e já é difícil. Esdras, no capítulo 8, o que ele faz? Ele recebe a carta, ele recebe a cópia no capítulo 7 e ele vai para aquela missão de se esforçar. Ele tem um esforço, porque a mão do Senhor está sobre ele. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer algo muito inteligente. Ele precisa de uma comitiva para ir em Israel, né, avivar aquele lugar, reparar o pecado que está acontecendo lá, né? O pecado que está acontecendo, vocês vão ver semana que vem no capítulo 9 e no capítulo 10, qual é o pecado que está acontecendo. Mas precisa-se de uma comitiva para ensinar aquele povo a viver, ensinar aquele povo a oferecer holocausto, ensinar aquele povo a sacrificar ao Senhor, ensinar aquele povo a viver da maneira que Deus quer que eles vivam. Porque o povo já não está mais preso no exílio da Babilônia. O povo já recebeu a liberação para estar lá faz tempo. O templo já foi construído faz tempo, há quase 80 anos, há quase 60 anos o templo já está pronto. Mas o povo que está lá em Jerusalém não está vivendo de acordo. Mas lá no meio dos persas tem um homem que ele estudou a palavra. Ele estudou. Ele é da linhagem de Arão, o nome dele se chama Esdras. Ele meditou na lei do Senhor a ponto de se tornar escriba, muito estudado. E ele se propôs a fazer isso para Deus. Sair de todo o conforto da Babilônia, porque agora, né, eles já têm uma vida confortável na Babilônia. É uma vida confortável. A Babilônia, aquela região toda é uma região civilizada. Os inteligentes trabalhavam para o rei. Então, a gente vê que quando vai Zorobabel, nos capítulos anteriores, Zorobabel leva 50 mil. E agora Esdras está pelejando para conseguir um povo para ir para a Babilônia. Vocês estão entendendo isso? O povo é povo de Deus, mas está vivendo na Babilônia. E na Babilônia, a essas alturas, eles já são mais respeitados. Eles já têm uma vida estabilizada, já são prósperos, e muitas vezes quem está no conforto não quer sair. Quem já está na sua vida confortável não quer mudar. Mas Esdras, examinando as escrituras, viu: eu não sou daqui e o meu povo precisa de palavra. E isso é poderoso. Um homem se dispôs. E agora que ele, junto com aqueles que se dispuseram em volta dele, eles conversaram com o rei Artaxerxes, e o rei liberou, e agora ele tem que reunir mais pessoas. E o que nós lemos aqui com muita dificuldade? É o povo que ele leva. Só que esse povo não é qualquer povo. Esse povo ele vai nos chefes das famílias que tem uma linhagem de respeito, que tem uma linhagem de fidelidade.
ele vai nesses chefes de famílias e convoca esses chefes de família. E esses chefes de família vão convocar o quê? Os homens da sua família. E isso é muito inteligente. Isso é uma forma muito inteligente de se fazer uma comitiva. Porque uma coisa, por exemplo, é o pastor Josué fazer uma caravana e falar: eu cuido de todo mundo. Mas o pastor Josué não precisa cuidar de todo mundo. Porque se ele fala comigo, eu cuido da minha família. Se ele fala com o irmão Pio cuida da família dele. Se ele fala com o irmão Jai vai cuidar da família dele. Não vai ficar tudo em cima de um líder só. Isso não é muito inteligente? Tava lá Moisés uma vez julgando a causa sozinho de todo o povo de Israel. O sogro dele viu aquilo e falou: Moisés, você está fazendo errado. Não é assim. Levanta homens capazes, honestos, fiéis para te ajudar, porque desse jeito você não vai aguentar. Moisés foi lá e fez, levantou os homens e os homens passaram ali a ajudar a Moisés. Vocês estão entendendo? Então na obra de Deus não tem a ver com um só. É um que guia, mas aí vem os demais e vai guiar os demais, e assim vai tendo uma hierarquia. Isso é importante, porque ninguém dá conta sozinho. E é isso que Esdras fez. Chamou os chefes, os principais, e eram homens respeitados. Não era qualquer um. Ele chamou os remanescentes com ele. Homens que já tinham ali a sua família estruturada. E olha que interessante. Aqui nós lemos até o versículo 14. Do 1 ao 14 eu quero resumir para a gente ganhar tempo. Do 1 ao 14 são esses homens. Ó. Tem sempre o nome do principal. Primeiro o pai. Depois ele fala quem ele levou. E os demais. Por exemplo, ó, dos filhos de Finéias, Gerso. Quem é Finéias? Finéias é o antecessor. Quem foi que ele levou? Gerson. Ele levou o Gerson. Gerson é quem? É filho de Finéias. Tá entendendo? Tá falando a linhagem dele. Ele é filho de Finéias. Quem levou? Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Ratum. Dos filhos de Davi, por quem é Davi? Davi é o Davi rei mesmo. Só está falando que é da linhagem de Davi. Mas quem que ele levou? O Atus, o Ratus. Mas eu acho que é Atus mesmo. Os nomes é difícil. Então ele levou o Atus. Aí aqui ele está apresentando a linhagem e os nomes. Depois, na frente, logo após nos próximos versículos, ele vai falando o nome de quem ele levou e a família. Quantas pessoas tinha? Assim por diante. Por exemplo, ó, vamos ver aqui o versículo 8. E dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Micael. Falou a linhagem, falou quem ele levou, e com ele 80 homens. 80 homens. Isso é muito interessante a gente ver. Porque ele está contando aqui só os homens. E só de homem aqui, só de homem, tem 1515. Juntando tudo aqui, se a gente for somar, dá 1515 homens nessa soma. 1515 homens, mas ele não está contando, não contou aqui. Cada homem tem uma mulher. Vamos jogar por alto. Se cada homem tem uma mulher, o número dobra para 3.000. E os filhos? Porque lá em Jeremias capítulo 29, o Senhor tinha dado uma ordenança para eles. Essa ordenança era o quê? Multiplicar. Fazer um monte de filho na Babilônia. Ou seja, é tanto que desce para a Babilônia 30.000, e quando volta, só com Zorobabel voltou 50.000. E um monte ficou. Um monte ficou na Babilônia ainda. Essa é a segunda leva que volta da Babilônia. Uns anos depois nós vamos ver em Neemias. Neemias leva mais um povo. É a terceira leva que volta para Jerusalém. Essa é a segunda. Então nós podemos jogar aqui uma probabilidade de umas 5.000 pessoas nessa caravana. Contando com mulher e criança, umas 5.000 pessoas.
Por aí. Umas 5 mil. Então, nós vamos agora... Deu para entender essa primeira parte? Então, são 12 famílias importantes, 12 chefes de família com os seus familiares, filhos e demais, que era, ali é filho, servo, mas todo mundo judeu, todo mundo serve de Deus, todo mundo fiel ao Senhor, mesmo ali numa vida mais confortável, já na Babilônia, porque Jerusalém está, como eu falei semana passada, nessa época estava capenga, estava fraca, espiritualmente e financeiramente, até na questão de se proteger, não tinha muro na cidade, Jerusalém estava fraca, mas lá na Babilônia estava melhor de ficar. Esse povão todo aqui se dispôs a ir. E a gente tem que trazer isso pra gente. Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto e voltar para as nossas origens. Nós estamos aqui no Brasil, mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós estamos em um lugar que a cultura é terrível. Entra o Natal, o povo está na cachaça. Ano Novo, o povo está na cachaça. Aí vem Carnaval, que é o pior da cultura brasileira. O povo se afoga em cachaça e prostituição. E aí vem a Semana Santa da Páscoa, o povo fala, opa, não vamos comer carne. Mas aí o povo não come carne já pensando no São João para afundar na cachaça e na prostituição. É uma cultura terrível a nossa. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. E esse povo aqui entendeu isso. A gente nasceu na Babilônia, mas vamos embora porque a gente não é daqui. Vocês estão entendendo isso? Amém. Isso é muito forte. O povo aqui entendeu. Os homens, os chefes de família, conseguiram convencer os homens a ir para um lugar que está fraco espiritualmente, está fraco financeiramente, que está tendo pecado, mas eles sabem, a gente não é daqui. Nós nascemos aqui. Por que nascemos aqui? O cativeiro já tinha iniciado há cerca de 150 anos atrás. Quem desceu com Daniel para a Babilônia já tinha morrido tudo. Aqui é outro povo que nasceu na Babilônia. Então, esse povo entende, a gente nasceu aqui, mas a gente não é daqui. Vamos lá, versículo 15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Avá, e ficamos ali acampados 3 dias. 3 dias. Esse lugar, Avá, não tem muita explicação do que é, mas provavelmente era um lugar onde se acampava as caravanas, né, viajantes que iam viajar. Tinham provavelmente esse lugar para ficar ali, né, se preparando. E eles vão para esse lugar, já tinha reunido todas essas famílias, todos esses homens com mulheres e crianças e as riquezas, a fortuna que o rei estava mandando levar para Jerusalém para fazer a oferta dele. A fortuna do rei estava junto e eles param ali. Eles param ali com o propósito, se organizar, porque agora eles têm que se organizar para fazer uma caminhada grande. Uma caminhada de 4 meses. Com mulher, criança e coisa pesada para carregar. 4 meses a pé, com mulher, criança e coisa para carregar. Você olha para uma criança, a criança não quer ir nem caminhando para a escola. Mas as crianças daqui vão caminhando para Jerusalém. Então você imagina isso. A importância. Então eles vão para um lugar e eles param, provavelmente um canal. E eles param ali para se organizar. E não é à toa que eles param ali. Porque eles param lá para fazer uma contagem de tudo que estava levando. Fazer uma contagem das pessoas que estavam indo. Já pensou? Não contar o povo. Aí chega no meio, chega lá em Jerusalém, vê que está faltando gente, ficou gente para trás no meio do caminho. Olha o perigo. Então tem que haver toda uma organização, né?
Igual quando vai fazer uma caravana de ônibus para um lugar, opa, vai chamando, vai fazer uma chamada para ver se não está faltando alguém. A mesma coisa na hora de voltar, né? Tem que ter para não ver se não está ficando ninguém para trás. Então eles ficaram acampados ali 3 dias. Atentei para o povo e para os sacerdotes e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Isso é muito importante. Toda uma organização, Esdras, ele faz todo esse check-up de quem é que está indo, quem é que vai. Mas sabe o que está faltando na caravana? Os levitas. Sem levita não dá, irmão. Sem levita não dá para a gente caminhar. Tem que ter levita. Quem é levita? Levita são aqueles da tribo de Levi. Deus tinha dado terra para todas as tribos, menos para a de Levi. O Senhor falou, a tribo de Levi não vai ter terra, não vai precisar trabalhar. A tribo de Levi vai trabalhar para mim, diretamente para mim no templo, e vai me servir. E quem vai sustentar esse povo todo da tribo de Levi? As outras tribos, com os dízimos e as ofertas. Ou seja, levita vivia da obra do Senhor. E o que o levita faz? De tudo. De quase tudo. O levita, ele adora. É ele que cuida dos louvores, dos instrumentos, dos hinos. É ele que organizava o culto ao Senhor. Era o levita. Era ele que servia no templo, ministrando e ensinando. Eram os levitas. Os levitas que faziam isso. E eles viviam da obra. E aí, a gente olha e fala, oh, que bênção, que maravilha. Eles não precisavam trabalhar porque era só o tempo todo servindo ao Senhor. Mas olha o problema, o povo de Israel era rebelde. Então, quando o povo estava espiritualmente fraco, sobrava para quem? Para os levitas. Quem é que ia sustentar? Se o povo, se estava em época de fome, o povo ia ofertar o quê? Quando o povo desobedecia, que Deus pesava a mão, sobrava para os levitas também. Vocês estão entendendo? É pesado isso. Eles adorando o chicote. A coisa pesava para todo mundo. Mas sem os levitas não dá para fazer essa viagem, porque Esdras precisa dos levitas. Está indo todo mundo, os remanescentes. O povo abençoado está indo, mas quem vai ministrar? O povo abençoado está indo, Esdras está indo, tem sacerdote de sobra para fazer sacrifício e holocausto, mas não tem levita para adorar. Tem fortuna para ser oferecida no templo, mas quem é que vai fazer o serviço? Tem que ter levita. Não dá para fazer a obra sozinho. Tem que ter, cada um tem que estar alinhado conforme a sua função que Deus chamou para fazer. Estão entendendo? Talvez alguém olhe e fale assim, o que eu faço não é muito importante. Se eu faltar um mês, ninguém vai lembrar de mim. Meu irmão, o que você faz é super importante. Estevão só vem e bate palma, os levitas também batiam. Estevão só vem, eu ajoelho e oro pelo povo. Isso aí é trabalho do sacerdote, é sacrifício. É importante. Sacerdote é da linhagem de Arão. Então, eu já falei isso várias vezes. Para todo lado que eu vou, tem que ter oração, adoração e palavra. Não dá para faltar isso. Como é que a gente faz um culto sem oração, sem adoração e sem palavra? Se faltar um, parece que o culto está pela metade. Se faltar um, se me chama para pregar em algum lugar e eu vejo que o povo orou, vamos receber o pregador, eu já vou cantar. Porque senão não vai ter adoração ao Senhor. Tem que cantar, tem que adorar. Se eu chegar num lugar e o povo só cantou, mas não orou,
primeira coisa que eu vou fazer é orar. Mas os 3 tem que ter. Uma vez me chamou para pregar lá na Barra do Choça, e eu falei disso. Eu chamei os 3 presbíteros, não foi, pastor Josué? Falei, esse aqui hoje representa a oração, esse aqui representa a adoração, e esse aqui representa a palavra. Escolhe aí dentre vocês homens capazes de fazer isso, de orar, de adorar e de pregar, e nós vamos fazer isso aqui hoje, porque essas 3 coisas é importante. Se eles sobem, sem os levitas, ia faltar alguma coisa. Então olha só, tá tudo preparado para viajar, só não tem os levitas. Versículo 16: enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jeribê, Eunatã de novo, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes. Chamou os chefes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Aqui ele reuniu. Agora ele reuniu. Lá no acampamento onde eles estavam parados 3 dias, ele reuniu 12 e falou: vocês vão lá, vocês vão trazer os levitas para mim. Olha só, versículo 17: e deles mandado para Ido. Ido era o que? O lugar. Chefe no lugar de Casifia. E lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido. Casifia é o lugar, Ido é a pessoa, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Olha, Ido é a pessoa, Casifia é o lugar onde ficavam os netineus. Ficava lá. Então vai toda essa comitiva. Dentro dessa comitiva tem 2 que são sábios. 2 que são sábios. Esdras, com a sua sabedoria que foi dada por Deus, ele vai nos sábios. Ele fala com os 2 sábios, os mais espertos, e coloca palavras na boca deles. Ou seja, você vai entregar esse recado aqui para eles. É vocês 2. Vai todo mundo aqui é importante. Mas esses 2 que são sábios, que sabem falar, vai entregar esse recado aqui lá em Casifia, que é onde ficava, onde ali estava habitado os netineus, e provavelmente também os levitas estavam lá. Então nós temos aqui um outro tipo de pessoa na história, que são os netineus. No capítulo 9 de Josué, nós temos os gibeonitas. Os gibeonitas, eles enganam, né? O povo de Deus engana Josué, e aí faz uma aliança com ele, que não era para ser feita, mas fez, e agora ele não pode mais nem matar esse povo, porque agora foi feita uma aliança, e a aliança é coisa séria. E aí Deus agora ordena que esses gibeonitas, eles têm que servir no templo. Servir fazendo o quê? O mais pesado que se tem para fazer no templo, que é carregar água, cortar lenha para o holocausto não apagar. O serviço pesado ficou para eles. Eles agiram de forma traiçoeira, e agora, por ter uma aliança, não pode morrer. Saul chega a matar eles e Deus cobra. Deus pesa a mão no povo por causa que Saul tinha matado. E não podia matar porque tinha aliança. E a aliança com Deus é coisa séria. A aliança com Deus não pode brincar. Então, os gibeonitas, eles foram ordenados a fazer o serviço pesado. Mas aqui nós estamos falando de um outro grupo, que são os netineus. Os netineus eram também estrangeiros. E esses estrangeiros, eles não se fala como, mas eles também foram inseridos a fazer o mesmo serviço como os gibeonitas. O serviço mais pesado. E esses netineus, eles estão lá em Casifia. Tá dando para entender? Lá para onde Esdras mandou os 12 homens ir falar com eles. Aí nós vamos seguir na história. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, filho de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Sebarias, o nome dele é Sebarias, com seus filhos e irmãos, 18. Não tinha levita, agora já tem
18. Veio um bem sábio. Ele está aqui elogiando que veio um bom. E junto com ele veio 18 levitas. Olha a coisa andando. Mas 18 é pouco ainda, né? Para o tamanho da comitiva, só 18 levitas. Tem tanto sacerdote. Versículo 19. E a Asabias, e com ele Jesarias, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos dele, 20. 18 mais 20, 38. 18 mais 20, agora já tem 38 levitas. Não tinha nenhum, mas 38 levitas ainda é considerado pouco, porque o povo de Deus é um povo grande. O que isso diz para nós? A seara é grande? A obra do Senhor sempre faltou gente. Porque é pouca gente que quer sair da zona de conforto para trabalhar. É pouca gente. E aí? Que dia você vai despertar? Porque a obra precisa da gente. Tá vendo que é pouco? A recompensa é grande e mesmo assim é pouca gente que quer. Muitas vezes porque não é fácil. Muitas vezes porque tem a zona de conforto. Muitas vezes porque no caminho a pessoa desanima. A pessoa é atraída por coisas que tira ela do caminho. Então aqui tem quantos? 38 levitas. E quando se olha para o desafio, é um desafio grande. Caminhar 4 meses, né, com suas famílias. Caminhar, ir para um lugar que está pior. Ir para um lugar que está ruim. Mas não deixa de ser o lugar que é a casa de Deus. Sabe o que eu olho para essa caravana aqui? Eu acredito que muitos que foram convidados não foram. Mas esses que estão aqui é os do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Coisa boa é ser chamado para ir para a casa do Senhor. Meus pés estão às suas portas, ó Jerusalém. Ou seja, nós vamos para Jerusalém, onde é a casa do nosso Deus. Na Babilônia tá bom? Tá bom, mas melhor ainda é ir para a casa do Senhor. O resto ele resolve. Amém? Amém? Só que não é só isso, ó. Esses 12, no versículo ainda 18, falaram e trouxeram, ó, o agradecimento de Esdras, segundo a boa mão de Deus sobre nós. Ou seja, eles foram, eles se esforçaram também, mas foi Deus que preparou esses aqui. Esses 38 é pouco, mas é de Deus. É segundo a boa mão do Senhor sobre essa comitiva, sobre essa caravana, para usar os seus ministros em Jerusalém. É Deus agindo. É pouco, mas Deus é com eles. Podia ter mais? Podia, mas Deus vai usar isso aqui e vai fazer bradar aquele lugar. Porque Deus é fiel. Esdras reconhece, é segundo a boa mão do Senhor. A gente não vê ele reclamando que veio pouco. A gente não vê, ele não está reclamando que veio pouco. Vamos lá, versículo 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para ministro dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Olha só, foi buscar levita, tinha pouco, mas tinha gente para servir. Os netineus, eles eram de linhagem estrangeira. Eles não eram, nós podemos dizer assim, tão importantes quanto os levitas, mas é gente que serve. É gente que vai sair da boa vida de Casífia, na Babilônia, e tá dando lugar para Deus usar. E talvez tem gente que faz um serviço inferior, que ninguém vê, que ninguém nota, mas é gente importante. É gente que Deus precisa. E é gente que Deus quer usar, mesmo que os outros não estão vendo, mesmo que não seja um serviço que está aparentando para todo mundo ver, mas Deus está vendo, e esse povo aqui, ele entende disso.
Entende que eles estão indo para servir a Deus. O trabalho é pesado, é para cortar lenha, é para carregar água, é duro, mas eles fazem questão de sair da Babilônia, do conforto, para ir para Jerusalém servir ao Senhor. Não diminua o que você faz para Deus, se for coisa simples ou se for coisa grande, porque é para Deus e Deus quer. A recompensa é grande aqui também. Louvado seja Deus. E ele se dispõe, ó. Os netineus são 220 netineus. O que estava faltando? Levita. Mas a boa mão do Senhor estava sobre essa comitiva. A boa mão do Senhor estava sobre a caravana. Veio pouco levita, mas veio bastante gente para servir. Glória a Deus por isso. 220 netineus para servir. Versículo 21. Então apregoei ali um jejum. Vou ler de novo. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Meu Deus, isso é forte demais. Tinha toda uma organização, parou lá 3 dias, contou o povo, tá faltando levita, mandou buscar, veio levita, veio mais um monte de netineus, agora vamos fazer o quê? Agora tá pronto. Agora tá tudo pronto, vamos viajar? Não. Ainda não. Falta uma coisa. A gente já sabe que a mão do Senhor tá sobre nós. Mas quando a gente faz caravana, a gente vai sem orar? A gente faz o quê? Silêncio aí no ônibus. Vamos orar para depois. Só que aqui, irmãos, a coisa é séria. Aqui a coisa é mais séria do que entrar num ônibus. Porque em um ônibus há uma probabilidade de assalto, há uma probabilidade de acidente. Não acontece, né? E a gente ora para não acontecer. Só que aqui, esse povão que não é soldado, não tem arma, esse povo só está indo desarmado. O líder não é Davi. Que se o líder fosse Davi, né? Pode vir quem for, Davi mata. Os homens que andavam com Davi eram uns homens assim que, quando a gente lê na Bíblia, não tem explicação para o que aqueles homens faziam. Davi falava assim: ai, que vontade de beber uma água lá da cisterna dos filisteus. Juntava 3 homens de Davi, ia lá no meio da cisterna, pegava a água e voltava para dar água para Davi. Só que aqui não tinha Davi. Quem era aqui? Hoje nós chamaria de nerd. Quem era o líder? Um nerd. Estudioso. Estudioso não pega em espada. Estudioso é com a cara no livro. Estudando. Era um estudioso que era o líder. Não tinha nada de batalha. Não tinha nada de saber lutar, de saber batalhar. Então esse povo está vulnerável. E vai passar por lugares perigosíssimos, onde o perigo é certo. Por quê? O rei mandou uma carta liberando esse povo para ir. E falou tudo que ia com eles. Ouro, prata, utensílio valioso. E esse povo vai desarmado. Esse povo vai sem escolta, sem nada. É igual uma ovelha caminhando no meio de um monte de lobo. Fácil demais para roubar, sim ou não? Fácil demais. E aquele povo já tinha uma raiva desse povo de Deus. Sempre teve. Então estava fácil demais. Mas aquele povo é um povo que jejua. É um povo que se prepara espiritualmente. Porque para fazer uma viagem dessa tem que estar fisicamente preparado. Mas a preparação espiritual ela é indispensável. Em qualquer coisa que nós formos fazer, a preparação espiritual ela é indispensável. Não dá para fazer nada sem preparar. Eu costumo falar com minha esposa, para nós que é crente, é tudo mais difícil, porque o inimigo ele não quer, o inimigo luta. Quem já é do inimigo, ele nem liga. Mas para quem é crente, é mais difícil. Eu sempre penso assim, já para eu me preparar,
do ponto de vista é mais fácil porque Deus é conosco. Mas eu penso que é mais difícil no sentido de a gente ter que preparar, de a gente ter que vigiar. E aqui eles fazem um jejum. Esse jejum é em humilhação. Ele fala, vamos nos humilharmos perante a face do nosso Deus. O que eles querem aqui? Livramento. Eles querem ir do ponto de partida até a chegada sem ninguém ter se ferido, sem ninguém ter sido assaltado, sem ninguém ter sido machucado. Ele, então, reúne ali todo mundo para um jejum. Apregoei ali um jejum junto ao rio, para nos humilharmos diante a face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Ou seja, todo o povo, tudo que tem. Aí vem o versículo 21, que aí é onde ele mostra a fé. Versículo 22, na verdade, diz assim: por quê? Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Olha só, pediu um monte de coisa para o rei. Podia ter pedido escolta? Podia. Só que ali no meio da pregação para o rei, que eu acredito que ele estava falando: ó, rei, esse Deus aqui é assim, se você faz do jeito que ele quer, tudo certinho, o sacrifício, o holocausto, se fizer as ofertas, tudo certinho, esse Deus abençoa. Esse Deus lembra, rei, do que ele fez com o faraó? O senhor sabe a história do faraó, rei? O faraó tentou impedir esse povo e Deus livrou da mão do faraó. Não tem rei mas que pode ser forte igual esse aqui. Ele nos protege, protegeu o povo dele do faraó, protegeu o povo dele em diversas situações. E aí ele falando isso para o rei, como é que pede exército? Porque ele mesmo está falando que esse Deus é poderoso. Não tem problema pensar na segurança. Não tem problema pensar na segurança. Não tem problema você passar por uma rua que é mais segura do que pelaquela que é escura. Não tem problema. É tanto que nós vamos ver em Neemias. Neemias pede. Neemias não fica com vergonha não. Neemias pede. Só que aqui Esdras ficou com vergonha e não pediu. Não é que tem problema pedir. Não é que a gente vai chegar ali e vai falar: não, eu vou por aquela rua ali porque Deus é comigo, eu sei que lá é terrível, mas eu vou lá. Não é isso. Tem que vigiar. Primeiro, vigiai e orai. Você tem que vigiar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Esdras está explicando por quê que ele não pediu. Ele ficou com vergonha porque ele tinha falado para o rei. Ele tinha falado, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos nós que os buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Ou seja, ele deu um motivo. No meio da conversa ele ficou com vergonha. Então, vamos jejuar e Deus vai livrar. Aleluia, glória a Deus. Deus vai... Agora, irmão, a gente tem que... Eu sempre gosto de voltar. Qual é a viagem? Cerca de 1.400 quilômetros, porque a volta é maior. Com mulher e criança, com a fortuna do rei que vai ser oferecida, toneladas de ouro, toneladas de prata e um monte de utensílio, que era o sonho do povo ter aqueles utensílios naquela época. Muita coisa valiosa, uma caminhada extensa, longe de casa, armando e desarmando acampamento, e agora sem segurança nenhuma, só a de Deus. Então a gente olha para eles e fala: homem de fé. E aí a gente tem que olhar para o povo também. O povo teve que ter fé para seguir ele. Teve que ter fé. E a nossa caminhada ela é desse jeito. Tanto homem mau nesse mundo, que se quisesse fazer o mal com nós não teríamos como se defender. Não teríamos como se defender. Mas a mão do Senhor ela é sobre nós também, ela nos protege. Nós somos protegidos pelo Senhor. O Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida dos seus.
Eu tenho 20 anos que moro em Vitória da Conquista e nunca fui assaltado. Eu não estou dizendo, pode acontecer, mas Deus livra. Deus cuida da gente. Sim ou não? Deus cuida da gente. Louvado seja Deus por isso. Ele cuida do seu. No versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Eu estava meditando nisso hoje, eu falava, a gente tem que jejuar mais. Tem que jejuar mais. Jejuar, irmãos, não é o ritual para Deus dar o que você quer. Jejuar é se humilhar. É humilhação. Deus, eu abro mão disso para dizer que eu sou dependente do Senhor. Porque eu sei que se uma palavra que sai da sua boca pode mudar a minha vida. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente tem que se abster do pão para buscar a palavra. Não estou falando da palavra do pregador, não. Estou falando do que Deus vai falar e vai acontecer na sua vida. Abrir mão de nós, da nossa saciedade, para buscar a saciedade da palavra de Deus. E Ele falar que quando Ele fala, acontece. Vamos fazer isso. Versículo 24. Então, separei 12 dos maiorais, ainda estamos na preparação. Separei 12 dos maiorais, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhe a prata e o ouro e os utensílios que eram a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. Lembra do que o rei falou? Você vai fazer assim, assim, está aqui tanto para você oferecer, e quem quiser dar oferta voluntária, está liberado, vocês vão levar e vão. Aí eles receberam toda essa oferta, e ali antes de sair, pesou tudo, fez a contagem de tudo que tinha. Juntou 12 dos maiorais, ou seja, os mais importantes, porque dinheiro não é para qualquer um. Mexer com dinheiro é uma coisa complicada. E aqui esse dinheiro tem 2 donos. Tem 2 donos. E os 2 donos é coisa séria. Quem é o dono do ouro e da prata? Deus. E com o dinheiro de Deus não pode mexer. E aqui nós estamos também falando que essa oferta aqui foi dada pelo rei Artaxerxes, que deu a ordem para eles fazerem tudo segundo a vontade de Deus. E se não fizesse, o que poderia acontecer? Morte, prisão, escravidão. Vocês estão entendendo? Então é o dinheiro de 2 donos, que aí vem uma grande responsabilidade. Juntar 12 dos maiorais, os mais responsáveis, bota eles para contar quanto é que tem e anota. E anota. Porque quando chegar lá em Jerusalém tem que estar do jeitinho que contou aqui. Tá vendo o tamanho da responsabilidade? Eu estava lendo e nessa parte do estudo que eu estava lendo fala, tudo tem que ser, em 1 Coríntios o apóstolo Paulo fala, para fazer tudo com ordem e decência. Tudo com ordem e decência. Alguém lê para mim 2 Coríntios 8, 21? 2 Coríntios 8, 21. Aleluia. Pois procuramos ser honestos não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Olha que interessante. Chamou os 12 dos maiorais para fazer essa contagem, porque era importante ser honesto diante do Senhor e diante dos homens. Eles tinham que prestar conta. Isso aqui é Paulo falando lá em 2 Coríntios, que é a carta que ele cobra a oferta das igrejas dos gentios. Ele cobra uma oferta que era para ser dada para a igreja de Jerusalém, que estava passando necessidade na época. E Paulo cobra essa oferta e ele quer que seja feito tudo certinho. E aí ele fala isso. Pois importa para nós ser honestos
perante o Senhor e perante os homens. Aqui, eles querem ser honestos, não vão meter a mão em nada, e também depois eles têm que prestar conta tudo ao rei que deu a oferta. Está sendo honesto diante de Deus e dos homens. Vamos seguindo. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata. Isso aqui é toneladas de prata. E em objetos de prata 100 talentos. E 100 talentos de ouro. É muito ouro. Para carregar isso aqui é difícil até imaginar a logística para se carregar toneladas. Lê na sua versão. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata. Ou seja, 22 toneladas. 3 toneladas e meias de utensílios de prata. 3 toneladas e meias de ouro. 20 tigelas de ouro pesando 8,5 kg. E 2 utensílios finos de bronze polidos, tão valiosos como se fossem ouro. A Bíblia dela já traz a medida para os nossos tempos. São muitas toneladas para carregar. É a carga de uma carreta. A carga de uma carreta. Esse povo carregando. A pé. A pé. E vamos voltar para a questão da viagem. 4 meses caminhando. Com peso, com criança, com filho. Como é que os homens que vai carregar esse peso vai ajudar as mulheres a levar as crianças? E tem mais roupa, tem mais acampamento. Como é que... A mais leve daqui é Serena. Se andar daqui por centro, com ela no grupo, é difícil. Tá vendo que para se dispor para Deus não é fácil? Esse povo aqui tá dando um exemplo para nós. A gente tem que se dispor para Deus. Tem que se dispor. Então, no versículo 28, e disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são esses vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Isso aqui é muito bom. Quem é que mexe no que é de Deus? Eles jejuou. Olha só, eles jejuou pedindo a proteção e consagrou tudo antes da viagem ao Senhor. Agora, se mexer, está mexendo com o dono. Meu Deus, isso é forte. O que você tem, você já entregou para Deus? Amém. Você já deu para o Senhor? Fala, o Senhor é seu. Versículo 30. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Receberam. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso, ou seja, anotaram tudo, para trazerem a Jerusalém. Receberam, anotaram tudo. Agora já sabe quanto é que tem para levar. Tudo pesado, até as gramas. 31. E partimos do rio Avar, agora que eles vão sair. Olha o tanto de versículo que a gente leu, para eles começar agora a sair. Agora que eles vão. E partimos do rio Avar, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. O livramento foi dado. Foi garantido. Eles partiram, demorou 4 meses para chegar, e Deus livrou dos inimigos, que inimigo eles já tinham antes de sair. Não é inimigo que surgiu, tinha gente que já odiava eles desde quando já estava na Babilônia. E tinha os ladrões salteadores. Lembra da parábola do bom samaritano? Que aquele homem, ele sofre um assalto e ele é espancado na rua, porque não é de hoje que tem ladrão. Não é só no Brasil e em alguns... Não, tem para todo lado. Gente ruim que rouba e que bate e que mata. E Deus deu o livramento para eles. Deus deu o livramento para eles. Eu estava até vendo, a Fernanda Brum estava falando esses dias. Ela foi numa igreja ministrar, e ao chegar na igreja ela sentiu muito estranho assim. E Deus falou com ela: não sobe, porque se você subir é a última vez.
E o povo começou, você vai ministrar hoje? Ela, não, hoje não. Sem graça assim. E aí, pro final do culto, Deus falou com ela, você vai pela rua principal, não vem por onde você veio. Volta pela principal. E o povo começou a ensinar ela o caminho mais perto, o caminho por dentro das ruas. Mas Deus já tinha falado, vai pela principal. E aí ela, toda sem graça, pegou, foi pelo caminho que o povo estava mandando ir. Aí deu a volta e foi pela principal. Os motoqueiros que estavam esperando ela para matar, viu que ela não passou, eles correram para a principal e conseguiu alcançar o carro dela e deram 9 tiros. Ela contou isso esses dias. Deram 9 tiros no carro. Deus livre os seus. Deus livre os seus. Ela está viva para contar. Mas uma cilada terrível. E aqui eles falam, armaram ciladas para eles no caminho, mas o Senhor livrou. A boa mão do Senhor os livrou. Versículo 32. Versículo 32 é forte. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Chegou. Agora, imagina quem não nasceu em Jerusalém, conhece a Bíblia, estudou tudo, sabe tudo como é que tem que ser feito, sabe a história do povo de Deus, e agora nunca tinha visto e agora chega em Jerusalém. Deve ter sido uma festa, né? Deve ter sido uma alegria muito grande ter chegado em Jerusalém com todas aquelas coisas. Mas veja, provavelmente não chegou no sábado. Provavelmente chegou antes. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Ninguém é de ferro, né? Depois de uma caminhada de 4 meses, o que tem que fazer? Descansar. Às vezes a coisa mais espiritual a se fazer é descansar. Tem gente que não quer. Tem gente que não gosta disso. Mas descansar é bom demais. Descansar é essencial na vida do crente. Os irmãos conhecem aquela história da irmã que chegou no pastor e falou: pastor, você estava onde? O pastor estava viajando, estava de férias. Aí lá, mas o diabo não tira férias. Aí o pastor falou: é por isso que a vida dele é um inferno. O crente tem que descansar. Tem que descansar. Não adianta, irmãos. A gente tem um espírito eterno, mas a nossa carne não aguenta. Até Paulo teve que descansar. Vocês sabiam disso? Deus colocou Paulo numa ilha, o maior pregador daquele tempo. Jogou lá na ilha e falou: fica aí. No auge, teve um naufrágio, ficou lá na ilha isolado. Ganhou aquele tanto de alma para Jesus, mas depois ficou lá. João, mesma coisa. Porque o crente tem que descansar. O Senhor descansou, até Deus descansou, já para deixar o exemplo. O primeiro exemplo de Deus, descanso. Fez tudo e descansou. Eles chegam lá e descansam por 3 dias. E no dia 4, aí vamos pegar peso agora, né? Vamos ver a carreta como é que tá. Dia 4, se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus por mão de Meremote. Olha que interessante. Os que pesou lá na Babilônia, na preparação do acampamento, não foram os mesmos que pesou em Jerusalém. Mas a quantia dá certinho. Glória a Deus. A quantia dá certinho. Sabe por quê? Ninguém passou a mão. Quem estava na missão de vigiar, vigiou. E ninguém mexeu. Ninguém mexeu nem 1 quilo. Vamos lá. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos da casa do Senhor Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finés, e com ele Josabade, e com ele filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas, conforme o número
e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. A mesma coisa. Tinha tanto lá, pois chegou tanto aqui, o mesmo tanto. Ninguém mexeu. Te falei, as famílias eram gente fiel. Esse povo eram os remanescentes mesmo. Pessoas honestas. Pessoas que estão nessa caminhada para servir a Deus. Essa caminhada aqui, irmãos, a gente tem que olhar para ela como um exemplo. Esse povo servia a Deus, não servia a mamão. Esse povo estava disposto a morrer pela obra. Esse povo estava disposto a confiar em Deus e fazer um grande esforço para fazer a obra de Deus. Essa jornada aqui, ela é um exemplo para nós hoje. Um exemplo que a gente tem que meditar. Ela é um exemplo. Versículo 35, que a hora já não espera. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos a Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel. Esses 12 novilhos aqui, eles representam as 12 tribos. 96 carneiros, que dá uma quantidade por 12. 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. Todo em holocausto ao Senhor. Todo em holocausto ao Senhor. Aqui, Esdras não só está escrevendo, mas ele está como se estivesse fazendo a nota fiscal. É como se ele estivesse fazendo a nota fiscal. Porque agora ele vai mandar tudo para o rei. Para falar, ó rei, foi tudo certinho. Fizemos tudo certinho. Então deram as ordens ao rei dos sátrapas, do rei e os governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. O rei tinha falado na carta dele que podia pegar mais coisas se precisasse, e que os que estavam aquém do rio, ou seja, perto de Jerusalém, que estava sob o domínio do rei Artaxerxes, eles podiam pedir ajuda e a ajuda seria recebida. Aqui nós vemos que eles pediram, e deram as ordens ao rei, aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Tudo conforme o planejado. Por quê? Por causa da boa mão do Senhor que estava sobre eles. A gente não pode contar, irmãos. Seja lá o que a gente for fazer, se é coisa pequena ou se é coisa grande, a gente tem que contar com a mão do Senhor. Porque sem a mão do Senhor a gente não consegue fazer nada. Aleluia. Essa comitiva, ela é um exemplo para nós e ela representa a nossa jornada hoje. Ela representa a nossa jornada hoje, que nós temos um alvo, nós temos riquezas para carregar, nós temos os talentos para carregar, e no meio do caminho, hoje, a responsabilidade desses talentos ela é ainda maior. Sabe por quê? Porque esses talentos aqui, eles contaram e chegou lá, tinha que dar a mesma quantia. Mas você quer ver o filho bom? Ele multiplica. Quando Deus dá para nós, mas Ele espera receber além do que foi dado. Não é menos, não é guardado, não é a gente vivendo uma vida de conforto, não. É a gente fazer a vontade dEle e entregar mais do que foi pedido. Entregar além do que a gente pode, porque a mão do Senhor está sobre nós. Essa comitiva aqui, ao olho da época, era impossível de ser realizada. Porque sem exército, sem proteção, não dava para fazer uma comitiva dessa. Era impossível. Mas Esdras e aqueles que estavam com ele confiaram na boa mão do Senhor. Agora é o Senhor. Eu imagino Esdras pregando para aquele povo, preparando aquele povo, convencendo aquele povo, com toda a sua sabedoria, mas tinha um tema principal para ele convencer
tanta gente a fazer uma loucura, entre aspas, a fazer isso? Tinha um tema principal. É a convicção de que a mão do Senhor estava sobre eles. E isso é ser ministro. Um ministro, ele passa isso para o povo. É Deus quem faz. É Deus quem realiza. É o Senhor que está conosco. A gente tem que vir para a igreja e voltar cada vez mais confiante de que a mão do Senhor está conosco. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos ficar de pé. Receber o pastor Josué. Que Deus abençoe. E não se esqueça disso. A mão do Senhor, ela é sobre nós também. Amém? Receba o pastor com palmas bem alegres para Jesus. Todos digam amém. Diga graças a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém? Que bênção, né, meus irmãos?